Bem, pessoal, mais uma vez passando aqui para deixar um material muito interessante para vocês, tá? Espero que vocês gostem, né? Eu tenho publicado alguns materiais sobre controles internos, auditoria interna, gestão de risco, governança, e aí nós vamos continuar divulgando esses materiais para vocês, tá? O tema de hoje são dicas de ouro para os profissionais iniciantes na área de controles internos. A nossa ideia sempre é a disseminação do conhecimento. Então, vamos iniciar um material aqui, né? Eu sempre trago algum material aqui na tela para vocês, até para facilitar melhor o nosso bate-papo aqui, né? Então, eu vou ser bem breve aqui com esses materiais e vamos lá, né? Então, um pouquinho do que nós somos, objetivo, necessidades, visão geral e dicas. Como sempre, né? Sendo bem direto ao ponto, né? Que tem um pouquinho da nossa trajetória e até chegar aqui na Academia do Auditor agora em 2020, que a ideia é concentrar esses últimos 20 anos aqui, né? E até um pouquinho mais de experiência para trazer um conceito para vocês. Esse material é exatamente que eu aplico nas aulas, né? Então, a ideia agora é disseminar para o público maior. Tá? Qual que é a nossa proposta de valor aqui hoje, né? É disseminar a cultura de controles, gestão de riscos, para todos os profissionais das áreas aqui, né? Então, acho que o ponto central é exatamente esse, né? Trazer as metodologias, melhores práticas e por aí vai, né? Então, vamos lá. De início aqui, eu gosto muito dessa imagem, né? A visão estratégica de controles internos, que é a visão de toda a área de controles internos na empresa, ou auditores, o pessoal que trabalha com consultoria e vem aplicar isso nas empresas, tem que ter essa visão, né, de ter sempre a sinergia entre a equipe, disseminar a cultura de conhecimento, né, posicionamento, garantia de qualidade, visão objetiva, processo e controles, sugestão de melhoria, excelência operacional e garantir a reputação e imagem da nossa profissão, né, tanto profissionais que trabalham nas estruturas, quanto aos consultores, né? E bem nítido aqui, né? O que o especialista de controles internos, auditor interna, deve saber e se atentar, né? Esse item é muito importante, porque no nosso trabalho no dia a dia tem uma série de limitações, né, nas empresas, pela pressão da diretoria, por a garantia de um bom trabalho, né, sempre, em busca do custo e benefício do nosso trabalho, o que isso vai gerar para as demais áreas e para a empresa. Tá? Outro item importante também que nós temos que nos atentar é o conluio entre os empregados, os profissionais, né? A junção de alguns profissionais para cometer o ilícito, né? Então, nós temos que estar sempre atentos e ter o pensamento da antecipação. Então, o consultor auditor ele tem que sempre estar pensando o que motivou o consultor, esses profissionais, né, a cometer o ilícito. Eventos externos, né, que vêm de fora da empresa, nos fatores externos, os stakeholders, o que acontece no mercado, uma questão política e tudo que pode afetar os controles da empresa. E como eu disse, né, o atropelamento pela administração, da diretoria, não deve nunca afetar o nosso trabalho, tá? É bom sempre também, o que motiva, né, os consultores, eles entenderem de uma forma preventiva, detectiva e dar sempre a resposta para os controles. Então, aqui vai ter a definição para vocês olharem com mais calma depois, mas tem que ter essa visão. Os tipos de controles é muito importante também, né? Você tem o controle automático e o controle manual. Nos dias atuais, o controle automático está sendo muito mais trabalhado com ferramentas, né, sistemas, e que dá maior garantia de qualidade do controle, e massificação do controle, né? E a periodicidade de quanto em quanto tempo esse controle será executado pela área, se é diário por evento, semanal, quinzenal e por aí vai, né? Então, você tem várias frequências aí dos controles, tá? É bom saber também que, assim, já não era novidade, né? Algumas das entrevistas do nosso trabalho já acontecia por vídeo e conferência, e nos dias atuais, cada vez mais forte essa tendência. E isso vai ficar para sempre, né? Então, é bom também que é uma inovação que para nós ajuda muito, né? Você, por exemplo, se você tem um projeto de uma empresa muito distante, né, em Manaus, Rondônia, Acre,
assim, lá nos extremos do Brasil, você consegue fazer por videoconferência, você deixa só aquela parte de aderência mesmo, que é um percentual menor do trabalho, para verificar em loco se isso acontece na verdade, né? Se o que foi transmitido pelas áreas acontece de fato. Todo auditor consultor também, como dica, ele tem que ter visão sistêmica da empresa, né? Então ele tem que conhecer a cadeia de valor dos diversos segmentos que ele vai atuar, estudar a cadeia de valor daquela empresa, se for comércio, serviço, indústria, de forma antecipada, para visualizar exatamente qual visão que aquela estrutura tem, né? Se é uma visão ainda tradicional, se já está com uma visão mais atual de processos, para você mudar o seu trabalho e aumentar ou adequar a quantidade de testes de um programa mais qualificado para essa empresa, tá? Então, você sabendo qual que é a cadeia de valor facilita muito antes de entrar no trabalho. Todo consultor ele tem que conhecer também a estrutura da melhor prática do COSO e outras metodologias também, tá? Então, assim, conheça a estrutura, estuda, entenda cada estágio da estrutura, né? Ambiente de controle, avaliação de risco, atividades de controle, formação e comunicação, monitoramento, isso é de extrema importância para que o consultor ou auditor ele tenha mais facilidade na execução do trabalho. Tá? Aqui tem um pouquinho da evolução das melhores práticas, as mais usuais, né? SOX, COSO, ISO, tem até as atualizações para o nosso segmento de controles internos, auditoria interna, em 2013, com os 17 princípios e 89 itens que minimamente tem que ser olhado e observado sempre pelo consultor de controles internos e o auditor interno. Tá? É bom saber também, conhecer um pouquinho sobre a lei Sarbanes-Oxley, né? E saber como que ela originou, o que ela nos ajudou a reforçar a cultura de controles nas empresas. Isso é muito importante, pessoal. Tá? Empresas que têm participações em empresas nos Estados Unidos ou empresas dos Estados Unidos que têm a subsidiária no Brasil, tem a aplicação da SOX. Então, é importante conhecer os princípios, né, da SOX, né, as seções. Né? Todo consultor de controles internos do auditor também tem que conhecer os riscos, né, risco inerente, risco de controle, o risco residual, saber em que momento você tem que se atentar e ter um efeito mitigante ali, tá? Todo consultor ele tem que conhecer o mapa de risco, né, o dicionário de risco, os tipos de risco que tem na empresa. Também, de extrema importância, quais são os fatores de risco, né? Porque para controles internos você tem que entender muito mais e saber no detalhe quais são os fatores de risco para mitigar, reduzir, transferir ou eliminar o risco. Então, a partir do fator, você entende qual atividade de controle que vai ajudar a suportar aqueles riscos, né? Todo auditor também, né? Auditor interno, controles internos, profissional, ele tem que entender do que são transações, porque quando você presta um serviço ou dá suporte para um trabalho para auditoria externa, né, auditoria contábil, o pensamento desses profissionais são em transações, em ciclos. Então, você tem que entender quais são as transações, desde uma receita até a contabilização. Então, facilita muito para você se comunicar com os profissionais da auditoria externa. É sempre importante usar as definições dos institutos da auditoria interna, né, de controles internos, o que tem de melhor prática. Então, em 2013, nós tínhamos as 3 linhas de defesa, que já definia exatamente onde que o controles internos estava situado na segunda linha. Em julho, agosto desse ano, de 2020, foi atualizada essas linhas de defesa para 3 linhas. E aí reforça muito mais que controles internos têm que trazer expertise e dar apoio para a primeira linha, que são as áreas de negócio, né? Tendo a avaliação independente da auditoria interna. Então, é bom o consultor ler e estar sempre atualizado para esses itens. É bom saber também que tem ferramentas que facilitam a análise de base, né? Auditoria contínua, trazer mais segurança do volume de informação, e aqui você tem algumas ferramentas muito conhecidas do mercado, né? Eu utilizo bastante o IDEA, né, e o da Kaizen. Você tem o GRC, você tem sistemas também Ultimate, né, para documentação de controles internos, auditoria, monitoramento dos controles, qualificação dos controles, depois fazer toda a utilização desse material para fazer o follow-up, acompanhamento e dar resposta
aos stakeholders, né, as partes interessadas. E aqui vai um pouquinho da dica de ouro. Quais são as dicas de ouro, né? Então, todo consultor, ele, no final do dia, ele tem que garantir que a empresa não tenha informalidade. Então, ele tem que ajudar na documentação dos processos, as políticas, os procedimentos, evitar a descentralização, né, o acúmulo de tarefas, sempre indicando ali a questão da segregação de função, o faz-confere, tá? Ele tem que trazer o interesse da alta administração para as áreas, com investimento na gestão de processos, melhoria de processos, trazer a questão de digitalização dos processos aqui para dar mais vazão e melhor qualidade das informações. A quarta dica aqui é evitar o conflito das áreas. Então, a falta de padronização cria essas ilhas nas empresas, né? Então, uma pessoa não sai do seu lugar e vai se comunicar com a outra. Então, evitar esses conflitos. O quinto item aqui é que um bom trabalho de controles realizado na empresa e suporte com a área de RH evita aquela alta rotatividade de profissionais. Então, a falta de motivação é que traz esses profissionais a sair das empresas, né? Ficar trocando de empresas. Tá? Um bom trabalho de controles internos, o profissional bem focado, que tenha esse trabalho bem feito, inovando sempre no dia a dia, reduz custo e proporciona uma alta qualidade dos processos para os diversos áreas da empresa, né? Então, isso se torna vivo, esse trabalho. Todo o trabalho de controles internos, onde no final você tem a criação de indicadores, KPIs, você tem sistemas bem qualificados, né? O sistema da empresa ele é utilizado, né? Não tem aquela subutilização de 50%, 40% pelos profissionais, né? Então, bom trabalho de controles com gestão de processos traz com que os profissionais se interessem mais com os relatórios gerenciais, com os indicadores, com as métricas que tem no sistema, a utilização. Isso é muito importante, essa questão, esse quesito de tecnologia. E, por fim, aqui, todo o trabalho de controles internos, bem feito, padronizados os processos, melhoria contínua, utilização do sistema, ele dá qualidade para os produtos. Você tem as áreas internas, o seu cliente interno satisfeito, e o seu cliente externo, ele recebe um produto mais qualificado, ele tem a visão de que esse trabalho vai gerar um benefício. Por fim, eu deixo aqui para vocês algumas dicas, né? O livro do Frank, que é especificamente um trabalho de mapeamento de controles internos de SOX, né? Para quem tiver o interesse, aí é muito bom esse livro. Ele transfere o conhecimento dele das aulas que ele faz no dia a dia para esse livro. Você tem aqui o livro do meu grande amigo Marcos Assi aqui, ele tem diversos outros livros de controles internos. Do Ed aqui também, muito bom esse livro, Controles Internos e Sistema de Informação Contábil, é bem focado, né, sobre a ótica de empresas privadas e públicas, ali ele faz um contraponto. Você tem aqui o Manual de Controles Internos, com alguns exemplos de processos organizacionais, né, do Sérgio Vidal, grande conhecedor de controles internos. Né, e para fechar aqui, Sistemas de Controles Internos Modernos, do Richard Dorff, muito atual, ele traz para os tempos modernos aqui, uma avaliação mais atual aqui de controles internos, tá? Eu peço aos amigos aqui que visitem o nosso canal da Academia do Auditor, nossa página lá no Instagram, acompanhem os nossos vídeos para vocês, mas a intenção a cultura está na mão de vocês, a cultura está nas suas mãos, e a nossa missão de controles internos em treinadores é que essa informação chegue o mais longe possível. Por quê? Porque a cultura não se adquire, né, pessoal? Cultura a gente respira o dia a dia, cultura de controles internos. Então, nós temos que ensinar os nossos trainees, nossos assistentes, sêniores, treinar todos esses profissionais para que eles consigam levar essa informação para as diversas áreas e que atinja sempre a alta administração para ter isso patrocinado, tá bom? Então, eu deixo o meu grande abraço aqui, Leandro Jesus, dicas de ouro de controles internos. Até a próxima, um grande abraço.